Bem-vindos a mais uma aula dos conceitos fundamentais da fé judaica, baseado nas leis do Rambam, do Maimônides. Estão me ouvindo bem? Muito bom. E hoje falaremos sobre o mandamento de temer a Deus. Irat Hashem, Irat Shamayim, da pessoa ter medo, temor ou reverência por Hashem. O que significa ter medo? Se alguma vez você queria fazer alguma coisa e você parou de fazer porque alguém estava te observando. Tinha uma câmera em cima de você. Na hora que você parou porque seria uma grande vergonha que as pessoas estivessem te assistindo? Ou porque você estava com medo do castigo, da punição, de ser realmente levado para a prisão, ou ser punido por aquela tua má atitude? Né? Hoje nós temos câmeras em todos os lugares. Sorria, você está sendo filmado. Cuidado, você está sendo filmado. Mesmo que você ache que você não está sendo filmado, você está sendo sim observado. Tem o satélite, tem a câmera da rua, tem a câmera da entrada, do vizinho. Sempre vão achar uma imagem, sempre vão achar uma foto daquilo que você fez e daquilo que você aprontou. Acaba limitando as nossas más atitudes. Né? Como que muitos casas que têm muitos cuidadores para idosos ou para pessoas doentes, eles instalam câmera na sala, no quarto, no banheiro, na cozinha, na entrada, em todos os ambientes da casa, para que os cuidadores eles pensem muitas vezes antes de fazer qualquer coisa, se eles fizeram da forma correta ou se eles estão cuidando bem do doente, porque amanhã eles podem ser processados, porque está aqui gravado. Você atrasou o remédio, você bateu no paciente, você foi mal criado, mal educado com aquela pessoa. Então, tudo está sendo filmado. Só que câmera em todo lugar é uma novidade. Tem alguns anos esse conceito de câmera. Mas a Torá já descreve que Ozen Shamat, Enaim Root, sempre tem um par de olho te observando, ouvidos te ouvindo, tudo, Mechol Maasecha, tudo que você está fazendo está sendo anotado na caderneta. Tudo está sendo anotado lá em cima. A tal ponto que quando o Mashiach chegar, que seja muito em breve, está escrito que a parede vai revelar aquilo que você falou do lado daquela parede. O chão vai falar, a pedra vai falar, por que você pisou em cima de mim, falando besteira, fazendo besteira, pecando, transgredindo? Então, se você começa a pensar que tudo que você está fazendo, deixando de fazer, está sendo gravado, você acaba repensando os seus atos. E é exatamente o que a tecnologia nos ajuda a entendermos. Toda essa tecnologia nos ajuda a entender que Deus sempre está observando, escutando, e Ele sabe tudo o que você está fazendo o tempo todo. E isso deve despertar dentro de nós um dos grandes preceitos da Torá, que é Et Hashem Elokecha Tirá, que você deve temer a Deus, servir a Deus, se apegar a Deus, mas Irat Hashem,
ou Irat Shamayim. E isso é uma obrigação o tempo todo. O tempo todo. Você saber e você lembrar que Hashem sempre está te observando. E na hora que você se conscientiza disso, isso te ajuda. Porque o fato que ele está te observando. Então, primeira coisa, eu vou ter medo do pecado. E eu vou deixar de transgredir e fazer algo errado contra a vontade divina, porque eu sei que ele está observando, está sendo gravado. E eu também vou ter vergonha que ele está aqui na minha frente, me observando, e eu estou fazendo contra a vontade dele. Então, Irat Hashem, ter medo de Deus, reverência por Deus, nos ajuda a cumprirmos todos os preceitos da Torá o tempo todo, todo momento da nossa vida. Como já falamos desde a primeira aula desse ciclo de aulas, que existem 6 mitzvot midiot, 6 preceitos da Torá que são constantes, que são eternos, que o tempo todo nós precisamos cumprir. Acreditar na unicidade de Deus, amar a Deus, não pensar em idolatria. E aqui nós temos esse preceito de ter temor por Deus. O tempo todo. Não existe nenhum momento que você fala, agora eu faço o que eu bem quiser, não tem nenhuma câmera, Deus não está me observando, não existe isso. O tempo todo ele está nos observando. Então, no momento que a pessoa ela tem Irat Shamayim, isso nos ajude e nos previne de fazermos averot, pecados, transgressões, e isso nos ajuda também a fazermos todas as mitzvot e tudo aquilo que Deus nos ordenou. Evdu et Hashem beirá. Sirvam a Deus com Irat Shamayim. Então aqui nós vemos que tudo que nós fazemos por Deus, mesmo quando eu estou fazendo algo positivo, algo do dia a dia, normal, eu preciso ter essa reverência, eu preciso ter esse respeito. A frase que é trazida é Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Assumir sobre si o jugo divino. Jugo, J-U-G-O. Poucas pessoas sabem o que é isso. Já foram na fazenda. Outro dia eu passei por um lugar e tinha lá 2 bois de madeira grandes com o jugo no pescoço, nas costas daqueles 2 bois. Aquela madeira que colocavam sobre o bezerrinho e depois sobre o boi para puxar o arado. Essa madeira que ficava nas costas do pescoço do boi se chama jugo. E desde pequeno já coloco essa madeira em cima do bezerrinho, para que quando ele crescer, ele saiba que ele tem que ter essa reverência e esse jugo nas costas perante o seu chefe, seu patrão, para puxar o arado, para puxar a carroça, aquilo que seja necessário. Assim também, nós, desde pequeno, é importantíssimo termos o Irat Shamayim, receber sobre si o jugo divino. Você saber que tem Deus sobre si o tempo todo, você ter esse respeito e você saber que tem esse peso nas suas costas, que é uma responsabilidade para que você possa realmente fazer na sua vida. Como nós vimos no Tânia, no capítulo 41, que Reshit Avodah Veikará Veshoshá, que o início e o principal trabalho de Deus é a reverência por Deus, Irat Shamayim, o temor a Deus, não o amor. A base do judaísmo é a reverência por Deus, o temor a Deus, o medo de Deus. Aqui estamos trazendo 3 palavras, 3 traduções, mas veremos daqui a pouco que a verdadeira tradução é reverência e não temor. Mas tem uma história famosa dos grandes tzadikim, 2 grandes irmãos,
o Rebbe Elimelech de Lizensk e o Reb Zusha de Anipoli. Já contamos outras histórias do Reb Zusha de Anipoli, que certa vez eles estavam viajando com um dos alunos. Escureceu, anoiteceu, e eles pararam numa estalagem, e o Rebbe Elimelech, cansado da viagem, ele foi dormir. Chegou a manhã, e o Rebbe Elimelech estava dormindo ainda. E o Reb Zusha e os outros alunos já todos estavam acordados, preparados para continuar a viagem. O Rebbe Elimelech dormindo lá, cochilando, roncando, e foram tentar acordar o Elimelech. E o próprio Zusha, o irmão, foi também acordar o irmão, e nada. Chamaram pelo nome e ele continuou dormindo. O Reb Zusha, ele foi até a porta da entrada da estalagem, que era de um judeu, e ele, com as suas mãos, ele cobriu o pergaminho da mezuzá que ficava na porta. E naquele momento, o Rebbe Elimelech abriu os olhos, pulou da cama, lavou as mãos e já foram para a sua viagem, para a sua jornada. E os colegas e os alunos estavam surpresos. Chamaram, gritaram, bateram, nada adiantou. Quando ele simplesmente cobriu a mezuzá que estava na porta, o Rebbe Elimelech, ele despertou. E eles ficaram abismados e viraram para Reb Zusha e falaram: o que significa isso? Como pode ser que você, cobrindo a mezuzá, você conseguiu acordar teu irmão? E o Reb Zusha, ele respondeu: cada pessoa precisa constantemente ter Deus na sua mente para manter uma outra ordem da Torá, Sheviti Hashem lenegdi tamid, que Deus sempre está na minha frente. Por isso tem algumas sinagogas que na frente da sinagoga do Hazan tem essa frase, Sheviti Hashem lenegdi tamid, que Deus sempre está na minha frente. Então, quando a pessoa ela está dormindo e ela não está mais pensando da existência de Deus como que ele está na frente dele, então a pessoa ela deve se apoiar no nome de Deus que se encontra na parte externa da mezuzá, que ali está escrito Shin Daled Yud, o nome de Deus. Então, isso que seria a presença divina sobre a pessoa que está adormecida. Então, quando eu cobri a mezuzá, disse o Reb Zusha, com as minhas mãos, então meu irmão, ele não conseguia mais aguentar, não conseguia mais ficar dormindo sem a presença divina. E imediatamente ele despertou e acordou do sono, porque ele precisava que Deus estivesse realmente na frente dele. Então, os alunos entenderam que o Rebbe Elimelech, fora o Reb Zusha, o Rebbe Elimelech também era um grande tzadik, uma pessoa extraordinária, então eles conseguiram entender a grandeza dele e entender essa ideia que como que Deus realmente precisa estar constantemente na nossa frente e nunca esquecermos da presença divina. Então, quando uma pessoa ela faz um pecado, uma haverá, uma transgressão, ela precisa fazer techuvá, retorno. Ela precisa voltar para o bom caminho e se arrepender daquilo que ele fez de errado. Agora, se a pessoa ela continua pecando e ela não retorna para o bom caminho, ela não faz sua techuvá, ela está fazendo aqui dois pecados. Duas falhas. Um, o pecado que ele fez, e dois, ele está demonstrando com isso que ele não tem Yirat Shamayim, que ele não tem reverência e temor a Deus. Então isso que é o problema da pessoa não lembrar. Se a pessoa deixou de lembrar, deixou de ter o temor a Deus, ele está transgredindo. Como falamos antes, que é uma mitzvah, um preceito constante a pessoa sempre lembrar de Deus. Então, a única coisa que a pessoa ela deve ter medo na sua vida é somente Deus. Nenhuma pessoa, nada que acontece na vida eu posso ter medo. Se existe alguma coisa que te amedronta, se existe alguém que te deixa com medo, significa que Deus não está na sua frente.
significa que você não está temendo mais a Deus. Porque se você o tempo todo acredita em Deus, e mais ainda, você tem a reverência por Deus, e você tem um medo de Deus, você tem um respeito por Deus o tempo todo, então nada vai me assustar. Nada e ninguém, nenhum acontecimento da vida, do pior que seja, vai me amedrontar. Por quê? Porque Deus está na minha frente. Shivit, Hashem lanegdi tamid. Deus está perante mim o tempo todo. Então nada vai me assustar. Então quando a pessoa ela fica com medo, o corpo tem duas reações. Ou que você vai brigar com aquela situação, ou que você vai sair correndo. Mas em qualquer uma dessas duas situações, o coração ele se acelera e começa a bater mais rápido, e dessa forma ele manda mais sangue para os músculos e para o cérebro, e a pessoa ela começa a respirar mais rápido automaticamente para enviar mais oxigênio para o seu corpo. Então, essa é a forma que Deus desenhou o corpo humano para dar mais energia para que ele possa realmente lidar e enfrentar uma situação difícil e uma situação que amedronta ele. E aqui tem algumas coisas interessantes sobre esse conceito do Irat Shamayim. Primeira coisa, Irat Shamayim, nós podemos traduzir de várias maneiras. Irat Ha'onesh, medo do castigo. Quer dizer, a pessoa ela está com medo que Deus vai castigá-lo. Isso quer dizer Irat Shamayim. Eu estou com medo do castigo. Mas isso daqui é muito selfish, é muito egoísta, porque quem eu estou pensando? Quem eu estou temendo? Não a Deus. Eu estou temendo ao castigo, ao Satanás, ao inferno, à punição, e não a Deus. Então, um tipo de temor, porque a câmera vai me delatar, vai me dedurar, e eu vou ser castigado por causa disso, isso não é a pessoa ideal. Existe um nível mais elevado, que vamos entender isso a partir da seguinte parábola, da seguinte historinha. Um simples fazendeiro camponês, ele é convidado para ir no Palácio Real e passear pelos jardins, pelos pomares ao redor do palácio. E finalmente ele entra no aposento real, o trono, e ele fica encantado com a beleza do rei. Ele fica abismado com toda a beleza, os olhos do rei e aquela barba comprida e a coroa na cabeça e todas as vestimentas e todas as joias que estão ao redor do rei. Ele nunca viu uma coisa tão inspiradora, tão amazing como essa visão de ver o rei na sua frente. Então, ele acaba se agachando, se ajoelhando, cabisbaixo, com vergonha perante o rei. Então, quando você imagina e reza e fala as palavras da Tfilah, Marabu Masech Hashem, Agadlu Masech Hashem, com a grandeza da natureza e da beleza e de toda a bondade que Deus ele fez e que ele faz comigo, e com os mínimos detalhes da natureza, você começa a entender o quão grandioso ele é e o quão pequeno e insignificante eu sou. Então você acaba tendo esse Irat Shamayim. Porque ele é tão grande e eu sou tão pequenininho, então quem sou eu? Então isso é um tipo, é uma situação. Agora, o verdadeiro Irat Shamayim significa quanto mais você reconhece a grandeza dele, o amor que ele tem por você e o amor que você tem por ele, automaticamente você vai acabar
respeitando os desejos dele. Como que você vai fazer algo contra alguém que você ama tanto? Quanto mais você ama teus pais, ou teu cônjuge, ou um grande amigo, uma amiga, mais você vai querer se afastar de pessoas ruins aos teus pais, ao teu cônjuge, aos teus amigos. Menos coisas ou atitudes você vai fazer que pode acabar machucando aquela pessoa. Quanto mais você ama uma pessoa, menos você vai falar palavras que vão magoá-la, atitudes que vão magoá-la. Por que você não vai fazer isso? Porque você tem medo do castigo? Não tenho medo. Porque eu amo tanto meus pais, eu não vou fazer alguma coisa que vai machucá-los. Eu amo tanto aquela pessoa que eu vou deixar de fazer muitas coisas. Não porque eu tenho medo, mas porque eu amo tanto eles. E isso significa reverência. E essa que seria a tradução literal e correta de Irat Hashem, Irat Shamayim. Não é medo, não é temor, não é pavor, e sim é reverência. Porque eu não estou com medo do castigo. Eu tenho muita reverência pela grandiosidade dele, pela bondade dele, por tudo que ele fez e faz comigo, eu vou deixar de fazer muitas coisas que possam magoá-lo, que possam chateá-lo. Então, a nossa vida judaica precisa ser permeado com esse sentimento de Irat Hashem. Quer dizer, da mesma forma que na frente do Monte Sinai, o povo estava estremecendo, Vaiaram, Vaianu, o povo estava estremecendo das palavras da grandiosidade de Deus. Na hora que você estuda a Torá, você também tem que ter esse mesmo tipo de comportamento. E a pessoa ela deve o tempo todo pensar na grandeza de Hashem. E isso vai nos ajudar no dia a dia, em todas as situações. Eu não vou ter medo de nada. Eu não vou ter medo de ninguém. Eu não vou ficar assustado quando que a conta estiver negativa, ou quando alguém ficar doente, quando eu ficar doente, quando eu não conseguir aquilo que eu queria. Por quê? Porque eu estou ligado com Hashem. E com certeza isso aconteceu porque Hashem ele queria que eu estou conectado com ele. E nada vai me assustar. Um grande mestre do Talmud, há 2 milênios, Rabbi Yohanan ben Zakkai, antes do seu falecimento, ele estava com os seus queridos alunos já no leito da morte, e quando ele já estava quase partindo, os alunos viram para o mestre e pediram, Rebbe, por favor, nos dê uma brachá, nos abençoe. E o Rabbi Yohanan vira para os alunos, ele fala que vocês temam a Deus da mesma forma que vocês temem ao homem. E os alunos falaram, essa que é a brachá? Essa que é o desejo, a bênção que o Senhor tem para nós? E o Rabbi Hanan ele explicou o seguinte, que quando você está fazendo alguma coisa errada, você não quer que ninguém veja. Você vai fazer escondido, de noite, debaixo da coberta, você não quer que ninguém veja. Da mesma forma, se você lembrar o tempo todo que Deus está te assistindo constantemente, você não vai fazer nada de errado. E essa que é a minha maior brachá. Se você tem Irat Hashem, se você tem a reverência por Deus o tempo todo, você vai ter muito sucesso na sua vida, você não vai fazer nada de errado, ou você vai fazer tudo o que é o correto. E essa que é toda a ideia da kippah. Kippah, ter uma kippah na cabeça. Nós, Yehudim, os judeus, precisam andar com a kippah na cabeça. E a resposta simples que nós falamos é para saber que sempre saber que tem alguém em cima de nós. Sempre saber que tem um Deus em cima de nós. Nunca esquecer dele e ao mesmo tempo você ter esse Irat Shamayim, você ter essa reverência por Hashem. Quando que Hashem ele está assistindo o tempo todo, tudo que eu faço, todos os meus pensamentos, ele está lendo.
Tudo que eu fizer, qualquer movimento, ele está assistindo. Então eu vou me comportar diferente. Eu vou saber que Hashem ele está me assistindo, que ele está realmente sentindo tudo aquilo que eu estou fazendo. Então o Talmud escreve que a mãe do Reb Nachman orientou ele para que ele sempre estivesse com a cabeça coberta, para que ele sentisse Irat Shamayim, para que ele sentisse constantemente o temor e a reverência perante Deus. Então, um menino judeu, a partir dos 3 anos de idade, que ele faz o corte de cabelo, ele coloca uma kippah constantemente. Nunca tiramos a kippah da cabeça. Nunca tiramos, só na hora do banho. E o mais importante é usar kippah, não boné. Debaixo, se a gente usa o chapéu, como que eu uso o chapéu? Debaixo do chapéu, eu tenho uma kippah. A kippah precisa cobrir grande parte da cabeça, não aquela tampinha. Não basta colocar uma tampinha, aquela kippah bem pequenininha. Tem que cobrir uma kippah que cubra grande parte da cabeça. E quando você treina a criança desde pequenininha, então ela já sabe e ela já sente isso o tempo todo, esse Irat Shamayim. E você não pode tirar o tempo, em nenhum momento. Quando você vai dormir, você não pode tirar a kippah. Você tem que dormir de kippah. Por quê? Porque a reverência de Deus está na sua cabeça de noite também. Aliás, isso acontece, e é incrível como que acontece. Quem dorme de kippah, e a kippah fica na cabeça a noite toda, não porque ele tem um grude, porque ele está com um grampo, isso é uma prova que ele tem Irat Shamayim, que ele está conectado com Deus, e a reverência dele continua durante a noite. Agora, se a kippah ela cai, e às vezes a kippah ela cai 1 metro de distância, 2 metros de distância da cama, isso é uma prova que o temor dele está bem distante da cabeça dele. E isso é incrível como que funciona. Se a pessoa está o dia inteiro conectada com Deus, ela acorda de manhã com a kippah na cabeça, porque de noite eles também estavam conectados com Deus. Tem um versículo no profeta Yeshayahu, Isaías, que ele chama Otsar Shelirat Shamayim, um tesouro de temor a Deus. Por que ele chama isso de tesouro? Porque tesouro que um rei tem não é algo que ele adquiriu. Tesouro é algo que ele herdou dos seus antepassados. Ou tesouro é aquilo que ele pegou de impostos, ou que ele pegou de taxas, ou que ele roubou, que ele pegou em guerras que ele ganhou conquistando o vizinho, conquistando um outro reinado. Mesma coisa em relação a Irat Hashem. A reverência por Deus, diz o Talmud, que Akob de Shamaim chutz mirat Shamaim. Tudo está nas mãos dos céus. Tudo. Quem vai nascer, quem vai morrer, quando, rico, pobre, beleza, mas tudo está na mão dos céus. Menos a reverência de Deus, o temor a Deus. Isso está nas tuas mãos. Hashem, ele dá para a pessoa tudo o que ela precisa, menos o Irat Shamayim. Porque isso, it's up to you. Depende de você trabalhar nesse temor a Deus, nessa reverência perante Deus. Não é algo que vem no automático. É um trabalho diário. Então, sendo que isso é algo que você trabalhou, que você adquiriu, que você conquistou, então isso é um tesouro. É um tesouro que você pegou. É um tesouro que você adquiriu. Então você deve ter isso como um tesouro. Otsar Shel Irat Shamayim. Kippah, em português a gente chama isso de solidão. Em Yiddish se chamava ou se chama de Yarmulke. Yarmulka. Yarmulka. E essa palavra Yarmulke tem duas formas de
interpretarmos. No aramaico, é uma junção de duas palavras, Yarei Malka, que significa medo do Melech, do rei, ou também seria, no hebraico, Yarei Malka, Yarei Meloká, medo de Deus, seria um resumo. Yarei Meloká seria o Yarmulke. Que assim, os Hasidim ainda chamam, as pessoas que falam Yiddish, chamam isso, a kippah, de Yarmulke. Tem uma história que em 1853 haviam dois irmãos na Rússia comunista, desculpa, na época do czar, 1853, dois irmãos de Slavita, que eles tinham um print house, eles tinham uma gráfica, e nessa gráfica foram impressos muitos livros, o Tânia, muitos livros sagrados. E teve uma acusação, falsa acusação contra os judeus, e que eles estavam envolvidos em atividades ilegais. E o czar ficou muito bravo, e a punição desses dois irmãos seria passar pelo corredor russo, que eram 500 soldados com bastões na mão para bater e gozar e massacrar aqueles judeus. O primeiro foi quando o segundo irmão estava correndo, eles batendo nele, a kippah dele caiu no chão. A kippah dele caiu no chão. E ele poderia continuar correndo e terminar a espancadeira. Só que ele voltou para trás e pegou a sua kippah e colocou na sua cabeça. Ele continuou apanhando, mas ele não queria perder naquele momento o Irat Shamayim. Uma pessoa que vive com isso, ele está conectada com Deus o tempo todo. E gostaria de concluir a história do Rebbe anterior, que em 1920 ele foi preso, aí sim, na Rússia comunista, e num dos interrogatórios, que eles estavam fazendo muitas acusações contra ele por ter difundido o judaísmo na Rússia comunista, que era um crime, então queriam que ele delatasse todos os seus discípulos que fizeram tantas yeshivot e casas de estudo e tantas coisas clandestinas e ilegais na época. E o Rebbe, desde o momento que ele entrou na prisão, ele disse: eu não tenho medo de nada, somente de Deus. Eu só vou falar em Yiddish, não vou falar em russo. Eu não vou abaixar a cabeça para eles por nada. E nesse interrogatório, o guarda, o general, que era, na verdade, era um judeu comunista, que ele que prendeu o Rebbe, ele levanta a arma, coloca na cabeça do Rebbe e fala: olha, essa arma, esse brinquedo, já fez até mudos abrirem a boca. Qualquer pessoa acaba abrindo a boca e contando todos os segredos por causa desse brinquedinho, dessa arma. Abre a boca! E o Rebbe falou, sem piscar os olhos, sem nenhum medo, ele falou: esse brinquedo assusta pessoas que têm vários deuses e um mundo e uma vida. Mas eu que tenho um Deus, e eu acredito neste mundo e no mundo vindouro, isso aqui não vai me amedrontar, eu não vou ter medo dessa arma. E naquele momento o guarda abaixou a arma e deixou ele embora. Ele acabou saindo da prisão. Que possamos viver com Irat Shamayim, com reverência a Deus, em tudo que fizermos, e isso vai trazer sucesso em tudo, porque Shivit Hashem Lanegnit Ami, Deus está perante nós o tempo todo, e é isso que é a fonte de todas as brachot, de todo o sucesso que nós temos para a nossa vida, e que possamos fazer isso sempre. Nas próximas 2 semanas,
não teremos aula, que eu estou indo para Nova York, para o congresso anual dos Shluchim, dos rabinos do Chabad, do mundo todo, mais de 5.000 rabinos. Estaremos reunidos lá em Nova York, nesse mega congresso. Então, estaremos lá recarregando as baterias, mas voltaremos na volta com muita mais carga, mais energia, mais conteúdo, mais inspiração, e que assim seja realmente, se Deus quiser.